O Brasil e a Venezuela, outrora aliados próximos, encontram-se agora presos num impasse diplomático amargo. A relação entre os dois países tem sido tensa há anos, mas os eventos recentes empurraram-nos para a iminência de uma crise. No centro da disputa está o desejo da Venezuela de aderir ao BRICS, um grupo de grandes economias emergentes. O Brasil, no entanto, tem se destacado como um obstáculo fundamental às ambições da Venezuela. As tensões aumentaram drasticamente após o Brasil ter vetado a candidatura da Venezuela à adesão ao BRICS. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, reagiu com fúria, acusando o Brasil de trair os seus laços históricos e de ceder à pressão dos Estados Unidos. O governo de Maduro ameaçou retaliar, aumentando o receio de uma nova deterioração das relações. A juntar as tensões, existem alegações de atividade militar venezuelana perto da fronteira brasileira. Embora os detalhes permaneçam obscuros, as autoridades brasileiras responderam aumentando as patrulhas militares e a vigilância na região. A situação é altamente volátil e qualquer erro de cálculo pode ter consequências graves. A comunidade internacional está a acompanhar a situação de perto, apelando a ambas as partes para que deem provas de contenção e entabem o diálogo. Há muito em jogo, uma vez que a disputa ameaça desestabilizar uma região já de si frágil. A decisão do Brasil de bloquear a entrada da Venezuela no BRICS revelou-se um momento crucial na escalada de tensões entre os dois países. O BRICS, que significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representa um poderoso bloco de economias emergentes que procuram desafiar a ordem global existente. Para a Venezuela, a adesão teria sido uma grande vitória diplomática, oferecendo oportunidades econômicas e reforçando a sua posição internacional. No entanto, o Brasil, membro fundador do BRICS, argumentou que a Venezuela não cumpria os critérios do grupo para a adesão. Citando preocupações com o histórico de direitos humanos da Venezuela, a instabilidade política e a turbulência econômica, o Brasil afirmou que admitir Caracas minaria a credibilidade e a coesão do grupo. Esta posição colocou o Brasil em desacordo com outros membros do BRICS, nomeadamente a Rússia e a China, que apoiaram a candidatura da Venezuela. O veto expôs as profundas divisões dentro do BRICS sobre a questão da expansão dos membros. Enquanto alguns membros, como o Brasil, defendem uma abordagem cautelosa, outros estão ansiosos por expandir o alcance e a influência do grupo. Esta discordância tem o potencial de minar a unidade e a eficácia do BRICS no palco global. Para a Venezuela, a rejeição foi um golpe duro de engolir. Maduro acusou o Brasil de agir como uma marioneta dos Estados Unidos, alegando que Washington pressionou Brasília para bloquear a candidatura da Venezuela. O veto do BRICS isolou ainda mais a Venezuela diplomaticamente, alimentando a retórica anti-imperialista de Maduro e aprofundando a cisão com o Brasil. Nicolás Maduro, conhecido pela sua retórica inflamada e estilo conflituoso, respondeu ao veto do BRICS pelo Brasil com uma mistura de raiva e desafio. Acusando o Brasil de traição, Maduro acusou o governo brasileiro de abandonar o seu compromisso histórico com a unidade latino-americana e de se aliar aos Estados Unidos imperialistas. Maduro não poupou palavras, chamando as ações do Brasil uma punhalada pelas costas e jurando que a Venezuela não se deixaria intimidar. Ele acusou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, de sucumbir à pressão de Washington, alegando que os Estados Unidos se sentiam ameaçados pelos crescentes laços da Venezuela com a Rússia e a China. Num discurso televisionado, Maduro avisou o Brasil sobre as consequências, embora não tenha especificado que ações o seu governo poderia tomar. Alguns analistas acreditam que Maduro poderá retaliar economicamente, talvez cortando o comércio ou o fornecimento de energia ao Brasil. Outros temem que Maduro possa explorar a situação para reprimir a dissidência interna, usando a ameaça percebida do Brasil
para justificar uma maior repressão. A resposta furiosa de Maduro aumentou as tensões na região e levantou preocupações sobre o potencial para um erro de cálculo. As suas acusações contra o Brasil, embora provavelmente exageradas para efeito político, encontraram ressonância em alguns setores da população venezuelana, alimentando ainda mais o sentimento anti-Brasil. Seção 4. BRICS, uma plataforma para economias emergentes. O BRICS, um acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, emergiu como uma força significativa no panorama global. Formado em 2009, o BRICS representa um grupo diversificado de economias emergentes com o desejo comum de desafiar a ordem global existente, frequentemente vista como dominada pelas potências ocidentais. O grupo defende um mundo mais multipolar, onde o poder seja distribuído de forma mais equitativa entre as nações. Os membros do BRICS têm uma população combinada de mais de 3 mil milhões de pessoas e representam uma parte significativa do PIB e do comércio globais. O grupo criou o seu próprio Banco de Desenvolvimento, o Novo Banco de Desenvolvimento, como alternativa às instituições dominadas pelo Ocidente, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. O BRICS também tem apelado a reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, procurando uma maior representação dos países em desenvolvimento. A crescente influência do grupo não passou despercebida ao Ocidente. Alguns analistas ocidentais veem o BRICS com suspeição, considerando-o um potencial contrapeso à influência ocidental. Outros reconhecem o crescente poder econômico e político do grupo, mas questionam a sua coesão a longo prazo, dados os interesses diversos e, por vezes, as agendas conflituantes dos seus membros. A disputa sobre a candidatura da Venezuela à adesão evidencia os desafios que o BRICS enfrenta. O processo de tomada de decisão do grupo, que exige consenso, pode ser moroso e propenso a impasses. Além disso, a composição diversificada do grupo significa que este tem frequentemente dificuldades em encontrar um terreno comum em questões políticas sensíveis. Seção 5. Forças Armadas Brasileiras. Em alerta e monitorizando. As crescentes tensões entre o Brasil e a Venezuela levaram as Forças Armadas Brasileiras a aumentar a sua presença e vigilância ao longo da fronteira partilhada pelos dois países. Embora o Brasil tenha minimizado o risco de um confronto militar direto, o governo não está a correr riscos, destacando tropas e equipamento adicionais para a região. O ministro da Defesa brasileiro, José Múcio Monteiro, salientou que as ações das Forças Armadas são puramente preventivas, com o objetivo de garantir a segurança das fronteiras do Brasil e proteger os seus cidadãos. As Forças Armadas intensificaram as patrulhas, tanto em terra como no ar, utilizando drones e outras tecnologias de vigilância para monitorizar os movimentos de tropas venezuelanas. A Força Aérea Brasileira também aumentou a sua presença na região, destacando caças para bases mais próximas da fronteira venezuelana. Embora o governo insista que estes destacamentos são de rotina, enviam uma mensagem clara de dissuasão a Caracas. A Marinha Brasileira também foi colocada em alerta, com navios de guerra a patrulhar as águas ao largo da costa do estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. A missão da Marinha é evitar qualquer potencial afluxo de migrantes ou refugiados venezuelanos, bem como monitorizar qualquer atividade marítima suspeita.